e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos nos encontrar aqui no Facebook do Padre Ágaro, no Instagram do Padre Ágaro, para nesta manhã de segunda-feira recebermos como alimento espiritual a palavra que nós acabamos de ouvir. Hoje a igreja no mundo inteiro celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Por isso o padre hoje está revestido de vermelho. E na casula do padre nós temos o sinal, o símbolo do cristão. Esta casula, a veste sacerdotal, que reveste o corpo do sacerdote durante a celebração eucarística, traz para nós o símbolo do cristão, que é a cruz. Por isso, todo o ato litúrgico, todos os sinais litúrgicos que existem na igreja, via de regra, eles sempre possuem a cruz ou começam com o sinal da cruz. Porque a cruz para nós cristãos, queridos irmãos e irmãs, depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, deixou de ser um símbolo de maldição. Deixou de ser um símbolo de tristeza. Deixou de ser um instrumento de ignomínia. Mas a cruz, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, tornou-se para nós fonte de bênçãos. Assim nos ensinam os santos padres da igreja. Depois do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz, que para o judeu é a imagem da maldição, para o cristão ela é não somente imagem, mas ela é meio de salvação. E olha o que nos ensina São João Damasceno, falando a respeito da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a árvore riquíssima de frutos. Ela é a arma poderosa que afasta todos os males e espanta todos os inimigos da nossa salvação. Como hoje eu e você precisamos, irmãos e irmãs, olhar para a cruz de Jesus, não mais como um instrumento de sofrimento, como um instrumento de humilhação, como um instrumento de morte. Tudo isso era verdade antes de Jesus morrer e ressuscitar. Depois de Jesus, a cruz
tornou-se fonte de bênção. E como nos diz São João Damasceno, ela é árvore de riquíssimos frutos, arma poderosa contra todos os males e espanta todos os inimigos da nossa salvação. Eu pergunto para você que reza comigo nesta manhã: qual o mal tem atormentado a tua vida? Qual o inimigo você tem enfrentado no dia a dia, no teu trabalho, no teu matrimônio, no relacionamento com teu esposo, com os teus filhos, no relacionamento com a igreja? Nós que estamos voltando agora aos poucos à participação presencial da missa, quais são os inimigos que você tem enfrentado? Quais são os males que têm assombrado a tua vida? Hoje, a igreja nos convida, queridos irmãos e irmãs, a olhar para a cruz de Jesus, não mais como instrumento de maldição, não mais como instrumento de humilhação, mas como fonte de bênção. São João Damasceno diz: a cruz é uma árvore riquíssima de frutos. Qual fruto você precisa experimentar hoje? Qual fruto você precisa receber hoje? Porque a liturgia toda da palavra, nesta festa da Santa Cruz, é um grande convite a nós voltarmos, irmãos e irmãs, para duas realidades. Voltarmos lá no Gênesis, voltarmos lá no paraíso e também voltarmos no alto do Monte Calvário. Somos convidados a voltar no paraíso, porque foi no paraíso que Adão e Eva, a imagem da humanidade, estendeu a mão para o fruto proibido da árvore que não podia ser tocada pelas mãos humanas. E a partir daquele ato humano, o fruto que nós recebemos como herança de Adão e Eva é o pecado. E com o pecado, a morte. Tudo isso porque o homem, não querendo obedecer a Deus, não querendo ocupar o seu devido lugar, ele deixou-se iludir pela serpente, pelo demônio, pelo mal, pelo inimigo. Nós ouvimos a primeira leitura do livro dos Números, narrando o povo de Israel caminhando para a terra prometida, e você sabe que toda a caminhada para Deus é uma caminhada de luta, é uma caminhada que exige esforço. Muitas vezes nós vamos cansar, muitas vezes nós vamos desanimar, muitas vezes nós não vamos ver a luz no fim do túnel. Esta é a caminhada do cristão. Não existe cristão com caminhada boa, viu? Se você quer vida fácil, eu digo para você, no cristianismo você não tem vida fácil. O cristianismo é caminho de cruz. No cristianismo é caminho árduo, de sofrimento, de luta, de dor, de morte, mas principalmente é caminho que leva à vida. O povo de Israel, indo para a terra prometida, começou a reclamar com Moisés, começou a murmurar contra Moisés e contra Deus. Por que nos trouxestes para este lugar? Para morrermos de fome? Aqui nós não temos água, aqui nós não temos pão, eu já estou com nojo deste alimento. Vejam, queridos irmãos e irmãs, como muitas vezes o nosso coração é mal agradecido. Deus concedeu tudo ao povo hebreu. Libertou do Egito, fez atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho, está conduzindo para a terra prometida. E eles começam a reclamar por causa da comida. Eles não viam a grandiosidade do todo. Eles reclamavam por causa da comida, para mostrar
que muitas vezes eu e você também somos assim. Muitas vezes eu e você, nós murmuramos, reclamamos da vida por poucas coisas. Nós não reclamamos das grandes coisas, nós reclamamos das pequenas coisas. Pode ver, olha na tua casa, por que você briga com teu marido? Ah, porque hoje ele teve que fazer hora extra e chegou mais tarde. Por que você briga com a tua esposa? Ah, porque ela foi na manicure e atrasou o meu jantar. Por que você briga com teu filho? Ah, porque ele não lavou a louça. Muitas vezes nós brigamos com as pessoas que nós somos chamados a amar por poucas coisas, não por muitas. Nós não brigamos por grandes coisas. Nós não brigamos para saber quem vai amar. Nós não brigamos para saber quem vai perdoar. Mas nós brigamos porque eu não recebi o reconhecimento que eu mereço. Ah, eu trabalho tanto, padre. Eu faço tanta coisa na minha casa e ninguém me reconhece. Deus reconhece. E isso basta. O povo reclamando, Deus enviou a serpente venenosa para picar o povo que falava mal de Moisés e falava mal de Deus. Para mostrar, queridos irmãos e irmãs, que na pedagogia divina, até o mal que Deus permite acontecer, trabalha para o bem. A palavra vai dizer que muitas pessoas morreram naquela caminhada por causa das serpentes venenosas. Muitas. Para mostrar também, por causa do pecado, muitos irmãos estão morrendo hoje também. Por causa do pecado. A imagem da serpente venenosa é a imagem do demônio, que vem para roubar, matar e destruir, como nos ensina o Evangelho de São João, capítulo 10. O inimigo só vem para roubar, matar e destruir. E a imagem do inimigo, a imagem do demônio, é a serpente. Foi a serpente no paraíso que induziu Eva a cair no pecado. Foi a serpente no deserto, que o livro dos Números hoje nos traz, que vem para picar todos aqueles que blasfemavam, que murmuravam contra Deus. Eu pergunto, eu e você, quantas vezes murmuramos contra Deus? Quantas vezes reclamamos do projeto de Deus na nossa vida? E veja, Deus é tão bom que Ele não manda serpentes venenosas para nos picar, para nos matar. Ele, por ser misericordioso e por nos amar, Ele fez o inverso. Ele enviou o seu Filho único ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, por meio da cruz. O povo, vendo aquela mortandade, vendo que todo mundo que reclamava estava morrendo, correu para Moisés pedindo: Moisés, reza, pede para Deus nos libertar deste mal. Porque é assim a nossa vida, é assim. A gente apronta e depois, ai Senhor, socorro, a cobra quer me picar. Nós somos bem assim. Nós fazemos das nossas, depois Deus tem que se virar nos 30. Quantos de nós fazemos as nossas porcaria? Desculpa dizer, fazemos as nossas cagadas. Perdão. Nós fazemos as nossas cacas, depois Deus é que tem que vir limpando. Deus tem que vir como faxineiro. Deus não é teu faxineiro. Deus não é meu faxineiro. Deus não é nosso faxineiro para estar limpando as nossas porcarias. Nós temos que pensar antes de fazer as coisas.
Nós temos que pensar antes de pecar. Nós temos que colocar na balança. O pecado vai me dar prazer, sim, mas a que preço? Depois do prazer, o que vem? Você sabe que depois do prazer, queridos irmãos e irmãs, vem a depressão. Pode saber. Olha a vida de um dependente químico. Ele luta para não beber, ele luta para não usar drogas, ele luta para não cair no vício. Quando ele cai no vício, queridos irmãos e irmãs, ele vai nas alturas. É uma euforia, é uma alegria, é uma felicidade total. Depois que passa o efeito da droga, ele cai na depressão. Porque a nossa vida é assim. Você que é casado, você que é casada, não está feliz no matrimônio? O que o demônio sugere para você? Ah, não tem problema, vai trair o teu esposo, vai trair a tua esposa, vai deitar com outro homem, vai deitar com outra mulher. E você, carente ou safado, não sei qual das duas, vai e se deleita no adultério. E no ato do adultério é uma alegria. O ato do adultério é um gozo total. Você se acha o rei do Congo, a rainha da balachita. Ai, como eu sou bom. Ai, que delícia. É aquela coisa de doido. Mas dura 5 segundos. Depois do orgasmo, desculpa dizer, o padre vai falar bem rasgado. Já faz 1 semana que vocês não me escutam. Depois do orgasmo vem a depressão, porque aí você cai em si, na burrada que você fez, nas consequências daquele ato adulterino, porque toda atitude tem consequência. Nós fazemos as nossas sujeiras, depois Deus tem que vir limpando. Assim foi com o povo de Israel. Assim foi com o povo de Deus, que caminhava rumo à libertação, por causa de coisinhas pequenas, por causa que não tinha um pouquinho de comida, porque não tinha um pouquinho de água. Eles tinham comida, mas eles diziam, eu estou com nojo dessa comida. Muitas vezes nós somos assim, eu estou com nojo desse esposo, eu estou com nojo dessa esposa, eu estou com nojo desse padre, eu estou com nojo desse pai, dessa mãe, desse filho, eu estou com nojo desse trabalho. Mas nós não somos chamados a ter nojo daquilo que Deus nos deu. Nós somos chamados a ter gosto. E gosto saboroso de tudo aquilo que Deus nos dá. O povo arrependido pediu para Moisés, pede para que Deus nos salve. E Deus diz a Moisés, pega, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e levanta. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze, se estiver morrendo, será curado. Aqui está a imagem da serpente de bronze. Aqui está a imagem daquela cruz que o livro dos Números nos apresenta. A imagem da serpente de bronze, na verdade, é a prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, elevado no alto da cruz, entregando a sua vida por nós para nos salvar. O Salmo 77 nos convida, queridos irmãos e irmãs, olhando para a cruz de Cristo, a dizer, das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Como nós somos muitas vezes, irmãos, memórias fracas. Esquecemos os benefícios que Deus nos dá. A vida, o perdão, o amor e a paz. Deus nos liberta por meio do seu Filho Jesus, erguido no alto da cruz. Por quê? Porque a cruz deixou de ser instrumento de maldição, tornando-se instrumento de salvação, de vida eterna. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, que nós ouvimos hoje. Você lembra que Nicodemos foi ao encontro de Jesus para perguntar para ele,
o que era necessário para entrar na vida eterna. Jesus vai dizer para ele, como também diz para nós hoje, esta verdade: ninguém sobe ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Ninguém pode, irmãos e irmãs, ir para Deus se Deus primeiro não tivesse vindo ao nosso encontro. Eu não sei se você sabe, mas nós homens, nós não tínhamos acesso ao céu depois do pecado de Adão e Eva. Jesus veio ao mundo para abrir o céu para nós. E de que forma ele abre o céu? Morrendo na cruz. A cruz é o instrumento. A cruz é a chave que abre o céu para o homem. Por isso, não fuja da sua cruz. Não fuja do caminho que você tem que trilhar neste mundo. A cruz é a chave que abre o céu para nós. A cruz é meio. A cruz não é fim. Muitas pessoas dizem, eu não estou suportando a minha cruz. Peça a graça do Espírito Santo. Peça o poder do Espírito Santo para te dar força de se manter firme no caminho da cruz. Porque a cruz é meio. Ela não é fim em si mesma. Jesus, ele não parou na cruz. Ele morreu, ele foi crucificado, só que ele foi sepultado e ressuscitou. Porque o fim do cristão é o céu. O fim do cristão não é a cruz. A cruz é meio. E Jesus vai dizer, assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem deve ser também levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aqui o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. É Deus que nos atrai. É Deus, assim como a força da gravidade atrai tudo para si. A força da gravidade atrai todos os corpos menores para baixo. Jesus Cristo, erguido no alto da cruz, ele inverte a lógica da física. Ele inverte a lógica da lei dos corpos e ele atrai todos para ele. E ele está no alto. Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Jesus, ele não nos atrai para a terra. Ele não nos atrai para as coisas terrenas, mas ele nos atrai para o céu. Ele nos atrai para as coisas divinas. Por isso, Colossenses 3 vai dizer para nós, buscai as coisas do alto, dizendo, busque Jesus. João, capítulo 12, versículo 32, também vai dizer, quando eu for elevado da terra, eu atrairei todos a mim. Porque Jesus veio a este mundo para nos salvar. Porque Jesus veio a este mundo para nos purificar. Porque Jesus veio a este mundo para nos dar vida e vida eterna. Quando João Damasceno diz, ó árvore de riquíssimos frutos, arma poderosa que afasta todos os males e espanta os inimigos da salvação, nós lembramos aquela oração que nós fazemos todos os dias ao iniciarmos o nosso terço, a nossa leitura bíblica, a nossa partilha da palavra, nós lembramos aquilo que a igreja chama de persignação. Persignar-se significa fazer pequenas cruzes. São João Damasceno nos diz, se a árvore riquíssima da cruz é fonte de bênção e de salvação, nós entendemos porque nós rezamos assim. Pelo sinal
da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você entende por que nós iniciamos sempre com esta forma solene de persignar-se? Porque João Damasceno também diz: a cruz é escudo e troféu contra o demônio. Neste dia que celebramos a exaltação da Santa Cruz, que somos chamados a olhar para a cruz de Cristo, não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. Precisamos usar a cruz não como amuleto da sorte, não como pé de coelho, não como trevo de 4 folhas, não como ferradura que tem que ficar na porta da casa, mas nós somos chamados a contemplar a cruz de Cristo como instrumento de vida, de salvação e de bênção, para que eu e você, por meio da cruz, possamos ser restaurados de todo o pecado. Assim como a serpente no paraíso induziu o homem ao pecado, assim como a imagem da serpente venenosa no deserto é a imagem do pecado, a cruz de Cristo é a imagem da verdadeira árvore da vida. Jesus pregado na cruz nos ensina, os santos padres da igreja nos levam ao paraíso, lá na árvore da vida, para restaurar o que os nossos primeiros pais destruíram, a nossa comunhão com Deus. Olhar para a cruz de Jesus é também irmos novamente ao Monte Calvário e, contemplando o crucificado, deixar que o seu sangue precioso nos liberte de todo o mal. Eu quero encerrar esta homilia lembrando aquela pequena oração que o nosso querido santo, o glorioso Santo Antônio de Pádua, rezava e ensinou a igreja do mundo inteiro a rezar. A oração que ele fazia era conhecida como o pequeno exorcismo de Santo Antônio. Quando ele dizia: eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, que é o Cristo Senhor. Aleluia. Porque a cruz de Jesus é para nós escudo e troféu contra o demônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coloquemos, cheios de fé e confiança, no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, a nossa vida e o nosso coração.